Boa noite, povo de Deus, paz de Cristo. Eu estou muito feliz por estar conhecendo mais uma parcela da família Advec, por estar aqui nesta noite, na Advec Vilar dos Teles. Obrigado, pastor Anderson Mota. Se eu puder ser bênção de Deus para esta igreja, como você foi bênção de Deus para a Advec Igapó, eu já sairei daqui muito feliz. Pastora Michele Mota, pastor Toninho, demais pastores, pastoras, obreiros, obreiras, liderança, famílias desta igreja, que Deus os abençoe poderosamente. Se você um dia for a Natal, e eu quero te incentivar a ir a Natal, e você visitar a Advec Igapó, que é uma das suas casas lá em Natal, tem também a Advec Mirassol, você pode ter a certeza de que eu vou te pagar um lanche, vou te pagar um suco, vou te pagar um prato de cuscuz com carne de sol e queijo coalho. Agora, não pode ir em grupo, né? Pode ir em família, mas em grupo fica complicado. Mas indo lá, passa na Advec Igapó, será uma alegria recebê-lo. Diz que é a ovelha do pastor Anderson, da pastora Michele, que você vai ser muito bem tratado, né? Será uma honra e uma alegria recebê-lo. Eu estou muito feliz ainda por estar aqui acompanhado da minha esposa, a pastora Sara. Nós completamos agora no dia 6 de janeiro de 2026, 30 anos de casados. Estamos caminhando para os 39, mas já estamos no percurso. Temos uma filha de 24 anos, a Samara Vasconcelos, um filho de 19 anos, o Samuel Levi, e eu louvo a Deus pela minha esposa, pelos meus filhos, pela família que Ele me concedeu. Muito feliz por estar nesta noite acompanhado da minha esposa. Lá em Natal, antes de vir para o Rio de Janeiro, o Senhor já colocou uma palavra no meu coração. Uma palavra simples, uma palavra objetiva, uma palavra direta. Eu confesso que eu relutei, mas o Senhor confirmou esta palavra, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 49. Gênesis, capítulo 49, leremos os versos 1 e 2, e logo em seguida, do verso 22 ao verso de número 26. Eu percebi que aqui na Advec Vilar dos Teles, essa semana é a semana do nordestino, né? Hoje pela manhã, pastor Anderson Santos, pastor Nildo vai estar aqui na Santa Ceia, pastor Rangel, pastor Joabe, pastor Rafael esteve aqui. Os nordestinos estão chegando com força aqui no Rio de Janeiro, mas são homens de Deus, instrumentos para abençoar a sua vida. Livro dos Começos, capítulo de número 49, versos 1 e 2, e do verso 22 ao verso de número 26. Se você achou o texto, diga com muita alegria, amém. Amém. Assim nos diz a palavra. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos para que vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Verso 22. José é um ramo frutífero,
ramo frutífero junto à fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, o flecharam e perseguiram. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus em cima, com bênçãos do abismo que jaz embaixo, com bênçãos da fartura e da fertilidade. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cume dos montes eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Amém. Somente até aqui. Eu vou pedir a você, se for possível, que ao longo de toda a mensagem você possa permanecer com a sua Bíblia aberta. Este é o tipo de mensagem que é bom estar com a Bíblia aberta, porque eu vou tratar aí de cada aspecto desse texto lido. Mas eu preciso, mesmo já sabendo a resposta, fazer uma pergunta. Quem aqui quer viver uma vida abençoada? Quem aqui quer viver uma vida vitoriosa? Quem aqui quer viver uma vida frutífera? Quem aqui quer viver uma vida que faça diferença para o reino de Deus? Amém. Então essa palavra é para você nesta noite. Em clima de despedida, Jacó vai abençoar os seus 12 filhos com declarações proféticas que viajavam entre a história vivida e o futuro de cada um deles. Não é uma bênção qualquer. Esta é uma bênção solene. É a bênção de um pai sobre a vida de cada um dos seus filhos. Mas eu quero chamar a sua atenção nesta noite, não para a bênção que foi liberada sobre a vida do primogênito, não para a bênção que foi liberada sobre a vida do mais novo. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite para a bênção que foi liberada para a vida do 11º filho, para a vida de José. É interessante que o texto que nós lemos ao final, ele vai falar da vida daquele que foi separado, destacado dos seus irmãos. Você conhece a palavra e sabe que José viveu as maiores lutas, as maiores aflições, mas ele fez a diferença, cumpriu o propósito de Deus e se tornou um instrumento nas mãos de Deus para a preservação da sua família. José saiu de casa aos 17 anos e somente aos 30 anos de idade é que a promessa começa a se concretizar. 7 anos de fartura e a promessa daqueles sonhos que Deus havia lhe dado ainda não se cumprem. E com mais 2 anos do período de seca, ou seja, 22 anos depois que José sai de casa, os seus irmãos saem da sua terra, se dobram diante de José e a promessa se cumpre do jeito que Deus havia dado a José em forma de sonhos. Mas para que José pudesse viver o cumprimento da promessa, ele viveu um processo. E eu quero extrair
deste texto algumas lições importantes para as nossas vidas espirituais. Quando Jacó libera a bênção sobre a vida de José, ele vai dizer assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Jacó está dizendo que José é um ramo, e ele vai usar essa palavra 2 vezes. O que é um ramo? O ramo é parte de algo maior. O ramo é parte de uma árvore. A árvore é um todo, o ramo é uma parte do todo. Uma árvore não se compõe apenas de ramos. Uma árvore se compõe de raiz, de caule, de frutos, de flores, de ramos. Uma árvore, ela tem o ramo como uma de suas partes. Você sabe que é a árvore que dá identidade, sustentação e nutrientes para o crescimento dos ramos. E Jacó está dizendo: José, você é um ramo frutífero junto à fonte. O que é que Jacó está dizendo para o seu filho? Jacó está dizendo: José, você foi um instrumento de Deus para a preservação da nossa família e cumprimento dos propósitos de Deus para a humanidade. Mas nunca deixe o orgulho tomar conta de você. Você não é uma árvore, você é um ramo, um instrumento. Tem gente antes de você e haverá gente depois de você. Compreenda que o centro de todas as coisas sempre será o nosso Deus. Esta expressão ramo, na língua original, na língua hebraica, ela significa filho de. Jacó estava dizendo: tem gente que veio antes, tem gente que virá depois. Não se ensoberbeça, não se orgulhe daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Seja apenas um canal, seja apenas um vaso, seja apenas um ramo, uma parte de uma árvore. Cumpra os planos e propósitos de Deus na sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que parece que não quer ser apenas um ramo, quer ser a árvore toda. Mas todos nós somos ramos da videira verdadeira que é Jesus Cristo. Eu sou militar da reserva do Corpo de Bombeiros e eu gosto sempre de dizer: no exército dos homens, no reino natural, existem postos, existem graduações, mas no reino de Deus, todos nós somos soldados servindo sobre as ordens de um único general, Jesus Cristo. Aleluia. Mas o texto vai continuar dizendo que José é um ramo frutífero. Sabe o que é interessante? É que se você olhar a história de José, você vai perceber que José nunca foi problema em lugar nenhum. Ele sempre foi solução e bênção para as pessoas ao redor. Onde José estava, o ambiente era transformado e abençoado. E ele era apenas um escravo. E ele não era o principal nos ambientes em que Deus o plantou. Na sua família, ele era o 11º filho, ele não era o primogênito. Na casa de Potifar, ele devia obediência a Potifar,
ele não era o principal. Na prisão, ele também devia obediência ao carcereiro Mó. No Egito, ele ocupou uma posição de autoridade, mas ele devia obediência a Faraó. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que parece que só vai servir se ele ocupar a posição principal. José nunca ocupou a posição principal, sempre ocupou uma vice-liderança, uma posição de coadjuvância, mas ele sempre foi bênção nos lugares em que ele foi plantado. A coisa não vai acontecer porque você está na posição principal. A coisa vai acontecer porque a bênção de Deus está sobre a tua vida. José nunca foi o principal e nunca deixou de ser bênção por conta do que estava vivendo. Em todo tempo, em todo momento, José foi bênção para a vida das pessoas ao seu redor. As pessoas ao seu redor era uma prioridade na vida de José, e José vivia pelo propósito de abençoá-las, mesmo vivendo um tempo difícil da sua vida. Mas esta primeira declaração se encerra com Jacó dizendo que José era um ramo frutífero junto à fonte. Às vezes a gente olha a vida de determinados personagens bíblicos ou de pessoas que se destacaram na história e imaginamos que elas foram em todo o tempo abençoadas, que foram pré-ordenadas para a vitória, para o sucesso, e isso pode acontecer na vida de José. Você vai encontrar, dentre os muitos capítulos do livro de Gênesis que falam de José, do 37 ao 50, somente o capítulo 38 não vai falar de José. Você vai encontrar em alguns desses capítulos a seguinte expressão: e Deus era com José, e Deus abençoava José, e a bênção de Deus estava sobre a vida de José. Aí a gente imagina que tudo diz respeito a José, mas não é isso. É óbvio que a integridade de José era algo precioso, era algo que o protegia, que o abençoava, mas José não viveria tudo o que ele viveu apenas com a sua integridade. José tinha comunhão com Deus, José buscava a face de Deus, por isso ele não vivia reclamando, murmurando, ele viveu de uma prova a outra prova, mas você não encontra reclamação de José, murmuração de José, até o momento que a promessa se cumprisse. Sabe por que José era frutífero? Porque ele estava junto à fonte. Você quer ser frutífero no reino de Deus? Você quer ser abençoado no reino de Deus? Você precisa estar ligado à fonte. Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida de leitura da palavra? Como é que está a tua vida em relação às disciplinas espirituais que nos aproximam mais de Deus? Deixa eu liberar a primeira palavra profética sobre a tua vida. Eu declaro que você vai compreender que é ramo, que é instrumento, que não é o todo. Eu declaro que você vai ser frutífero em todas as áreas da sua vida. Eu declaro que você vai viver um tempo de intimidade, um tempo de comunhão, de sede e fome da palavra de Deus, e por isso vai cumprir os planos e propósitos de Deus. Aleluia. Mas o texto vai continuar, você pode acompanhar na sua Bíblia.
Jacó vai continuar dizendo: José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro. É uma linguagem figurada. Jacó está falando de José e dizendo que os galhos se estendem sobre o muro. Quando você analisa a história de José, você vai perceber que José passou por muitas adversidades. Passou por um processo doloroso, e eu preciso te dizer, quanto maior a promessa, maior o processo, mais doloroso o processo. Mas fica tranquilo, não é para te matar, é para te preparar para viver o novo, o sobrenatural, a promessa de Deus para você, para a sua casa, para os teus negócios, para a tua vida ministerial. Não é que Deus não queira ou não possa nos abençoar. Deus pode, Deus quer, mas às vezes nós é que não estamos preparados para lidar com a bênção. E aí entra o processo. O que Jacó está dizendo é que nenhum limite pode impedir de José viver o cumprimento da promessa. Todos os obstáculos que se colocaram diante de José, ele os enfrentou, ele os superou. Muro fala de limite em todas as áreas, e quando os galhos passaram por cima do muro, Jacó estava dizendo: não tem nada que segure José, não tem obstáculo, não tem muro, não tem limite que impeça o meu filho de viver a promessa de Deus para a sua vida. Sabe qual é o problema? Não é aqui na Advec Vilar dos Teles, não. Não é aqui no Rio de Janeiro, não. É lá em Gapó. É lá em Natal. É que muitas vezes nós não estamos dispostos a superar os obstáculos. Nós não estamos dispostos a pagar o preço entre o sonho e o cumprimento da promessa. Saiba de uma coisa: toda promessa é antecedida de um processo que nos habilitará para cumprirmos o propósito divino. Aquilo que eu já disse e vou repetir: quanto maior a promessa, mais doloroso será o processo. É por isso que você tem que enfrentar o processo. É por isso que você tem que viver o processo. É por isso que você tem que entender o processo não sob a perspectiva humana, natural. Não, você precisa entender o processo sob a perspectiva divina. Está doendo hoje, mas Deus vai me tirar dessa luta amanhã. A porta está fechada, mas amanhã uma porta vai se abrir. As coisas estão difíceis, mas eu vou permanecer no centro da vontade de Deus. Basta apenas uma palavra e tudo vai mudar. Aleluia. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Nenhum obstáculo, nenhum limite, nenhum muro vai te impedir de viver o cumprimento da promessa de Deus. Permaneça firme. Cada obstáculo que te levantar diante de você vai ser um instrumento para a tua preparação, para o teu aperfeiçoamento. Você vai viver a promessa, você vai cantar o hino da vitória. Aleluia. Mas Jacó continua dizendo que os flecheiros lhe deram
amargura. O flecharam e perseguiram, mas o seu arco permaneceu firme. Isso fala da resiliência de José. Isso fala da força, do ânimo de José para enfrentar cada uma das lutas que José enfrentou. Alguém resiliente, numa linguagem muito simples, é alguém que pode viver as maiores tempestades, vai balançar, mas não vai cair, porque você não está sozinho. Deus cuida de você, Deus te dá força e Ele escreve a tua história. Sabe por que José perdoou os seus irmãos? Por conta da graça de Deus na sua vida. E aí eu me recordo de Gênesis capítulo 50, verso 20. Os irmãos de José, juntamente com José, haviam enterrado seu pai. E agora eles retornam preocupados em como José iria agir. E mandam dizer a José: olha, teu pai antes de morrer, nosso pai, disse para que você nos perdoasse. A Bíblia diz que José chora. José já havia sido no processo tratado por Deus para compreender que deveria liberar perdão sobre a vida dos seus irmãos. Aí eles mesmos, vendo que a situação estava, digamos assim, favorável, eles vão até José. Sabe o que é que José diz? Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, mas Deus o transformou em bênção para se ver como se vê neste dia. O que é que José estava dizendo? Minha vida nunca esteve na mão de nenhum de vocês. Minha vida e minha história sempre esteve nas mãos do nosso Deus. Vocês quiseram me matar, isso é uma verdade, mas Deus não permitiu. E quem vocês quiseram matar está vivo, e porque está vivo, vocês também vão viver. Eu vou sustentar a vocês e aos vossos filhos. Aleluia. José era resiliente. José era alguém que enfrentou as tempestades com foco na promessa. E olha que às vezes parece que a promessa não vai se cumprir. Parece que os sonhos não vão se cumprir. Mas fica tranquilo. Permaneça no centro da vontade de Deus. Porque tudo tem um início, tem um meio, mas tem também um fim. Deus está falando com algumas pessoas aqui nesta noite. Esta tempestade não vai durar para sempre. Esta tempestade e esta luta tem data de início, tem data de desenvolvimento e tem data de fim. E se a tua atitude for a atitude de José, de permanecer no centro da vontade de Deus, o fim dessa história é o cumprimento da promessa para você e para sua casa. Aleluia. Aleluia. Deixa eu liberar uma palavra profética. Eu vim com vontade de Natal. Deus vai te dar força para enfrentar essa luta. Deus vai te dar graça. Deus vai te dar sabedoria para falar e para ficar calado. Deus vai te dar discernimento
discernimento. O controle pode ter fugido de você, mas ele nunca vai fugir das mãos do nosso Deus. Permaneça no centro da vontade de Deus, porque a promessa vai se cumprir. Mas o texto vai dizer que os braços de José foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó. Repita comigo: poderoso. Assim não é poderoso, poderoso. O pastor, repita comigo: pastor. O rochedo de Israel, repita comigo: rochedo. Jacó vai utilizar um adjetivo e 2 substantivos para falar do Deus de José. Ele vai falar que o Deus de José era poderoso. Isso fala de unção, de poder. José buscava unção e poder da parte de Deus. Ou você acredita que o dom de interpretar sonhos veio da humanidade de José? Ou você acredita que o dom de administrar, como José administrou, veio da humanidade de José? Não. A unção sobre a vida de José vem do poderoso de Jacó, do poderoso de Israel. Mas o texto fala também do pastor. E quando fala do pastor, está falando de quê? Está falando de sabedoria. Está falando de discernimento. O que Jacó está dizendo é que o poderoso dava unção, mas o Deus que tomava conta da vida de José dava também sabedoria, dava também discernimento, dava também direcionamento para que José pudesse enfrentar as lutas que teve que enfrentar. Mas o texto também fala que o Deus de José era o rochedo de Israel. O texto está falando que havia segurança e estabilidade de Deus na vida de José. Deus sustentou José em todo o processo. Deus está te sustentando em toda essa luta. Deus está te protegendo, te guardando em toda essa batalha. Ele é a unção que está sobre você. Ele é e te dá sabedoria para tomar as decisões. Ele é a tua estabilidade. Ele é a tua rocha. Aleluia. É Ele, assim diz o Salmo 46, verso 1, o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro, bem presente no tempo de angústia. Eu já estou perto do fim. Deixa eu profetizar mais uma vez sobre a tua vida. Deus vai te dar força, Deus vai te dar poder, Deus vai te dar unção, algo sobrenatural, para que você possa enfrentar este processo. Deus vai te dar direção, como um bom pastor. Ele vai te dar sabedoria, para que você saiba o momento de agir, o momento de ficar quieto, o momento de falar, o momento de não falar. E Ele será a tua segurança, o teu refúgio, o teu socorro, a tua estabilidade. Aleluia. E aqui eu caminho para o fim. O texto vai dizer que o Todo-Poderoso abençoará José com bênçãos dos céus em cima
fica fácil de entender. Com bênçãos do abismo que jaz embaixo, aí complica. Bênçãos do abismo que jaz embaixo. Tem aqui uma outra versão que diz assim: bênçãos dos altos céus. Aí fica fácil da gente entender. Bênção das profundezas, como entende isso? E bênçãos da fartura e da fertilidade, uma outra tradução diz: bênçãos dos seios e do ventre. Sabe como é que eu entendi isso? A mais fácil de todas é a bênção dos altos céus. É aquela em que a promessa vai se cumprir por completo. É quando a promessa se cumpre. É quando a bênção chega. É quando o processo relativo àquela bênção se encerra e Deus cumpre aquilo que te prometeu. Mas enquanto isso não acontece, Deus também não te abandona. É por isso que a palavra diz: bênçãos do abismo que jaz embaixo, ou bênçãos da profundeza. É que tem situações na nossa vida e que bênçãos que Deus nos concede, que se a gente não olhar direitinho, a gente pensa que foi o inimigo agindo na nossa vida. A gente acha que não foi Deus que realizou aquilo ou permitiu aquilo. Olha a vida de José. José era para estar morto, mas Deus o livrou. Na hora, José não ia entender, porque as coisas estavam ficando piores a cada tempo. Na hora, uma batida de carro, às vezes um livramento de morte que Deus te deu mais adiante, a gente não vai entender. Mas Deus pode usar em todo o processo bênçãos para que nós possamos permanecer no rumo certo. É por isso que nós temos que ter discernimento. Porque às vezes pode parecer que foi até a mão do inimigo, mas na verdade é Deus que usa aquela situação para você continuar na jornada, para você continuar na caminhada, para você entender que no período do processo pode até que você não tenha tudo o que você quer, mas você vai ter tudo o que você precisa para chegar do outro lado. E bênçãos da fertilidade, da fartura, dos seios e do ventre, são as pessoas que Deus coloca ao nosso lado. São as pessoas que oram por nós, que nos abençoam, que nos ligam, que diz: olha, nós estamos juntos, que nos visitam. São as pessoas que Deus levanta para nos dar força no momento em que nós queremos desistir. Eu profetizo sobre a tua vida que Deus vai cuidar de cada estágio desse processo. Eu profetizo sobre a tua vida que Deus vai te dar discernimento de entender que Ele está te dando algumas bênçãos menores do que aquilo que Ele te prometeu, para que você permaneça firme e no caminho certo. A bênção vai se cumprir, o céu vai descer, a promessa vai se realizar. E eu encerro, a minha hora já foi, com a última frase, com a última declaração de Jacó em relação ao seu filho: as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cume dos montes. Jacó está dizendo: aquilo que eu estou liberando sobre a tua vida é muito grande. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Você ainda quer viver uma vida vitoriosa? Você ainda quer viver uma vida abençoada? Essa bênção foi liberada por um pai, por um patriarca,
sobre a vida do seu filho, que fez a diferença na história da sua família e no porvir, porque preservou a sua família para que a promessa se cumprisse muito lá na frente. Eu creio e encerro te dizendo que as bênçãos que Jacó, as palavras que Jacó liberou sobre a vida de José, as palavras que um pai liberou sobre a vida do seu filho, são as palavras que Deus também libera sobre a tua vida. Você vai viver uma vida abençoada, você vai viver uma vida vitoriosa. Nenhum limite vai te impedir de viver as promessas de Deus. Posso colocar a igreja de pé, pastor Anderson? Vamos ficar de pé, com a autorização do pastor Toninho, que está chegando. Deixa eu encerrar e concluir, e te fazer um convite.